de autoria do vereador Josevaldo Feitosa, que requer uma audiência pública desta Casa de Leis e iremos dar início à importante audiência por se tratar de um assunto relevante, muito importante. E para dar início, nós formaremos a mesa convidando Linda Johnson, meu amigo de infância, presidente do Sindicato dos Bancários. Carlos Guedes, Frente Brasil Popular. Pode sentar. Pode sentar aqui do lado. Magali Pontes, representando a Corte da Paraíba. Vou sentar ali. Do lado dele. Paula Brito, diretora do Sindicato Bancários, representando a Caixa Econômica Federal. Robson Luiz, diretor do Sindicato dos Bancários, representando o Banco do Nordeste do Brasil. Silvio Calasso, Sindicato dos Correios. Maria de Lourdes Santana, Lourdinha, presidente do Sindicato de Agricultura Familiar. Terezinha Alves, conhecida como Nena, presidente eleita do Sindicato dos Servidores Municipais. Francisco Alves, diretor do sindical do Sindiágua, da Paraíba. E Carlos Hugo, Sindicato dos Bancários. E para dar início, nós convidamos Robson Luiz para apresentar um vídeo. Tem um microfone sobre? Em defesa do... desligou. Em defesa dos bancos públicos da Paraíba, do Estado da Paraíba. Gostaria de registrar a presença dos vereadores Princesa, Pedro Rocha, Josevaldo Feitosa, Romero de Freitas e a vereadora Adília Evaristo. E citar a presença do nosso amigo, que faz parte da família, seu Nelson, Caixa muito competente, que trabalha na Caixa Econômica Federal. Obrigado pela presença. Alô? Pronto? Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar voltando aqui a Pombal, onde eu morei entre 2004 e 2005, né, quando comecei a minha carreira no Banco do Nordeste. Uma cidade muito acolhedora, fiz muitos amigos, adoro essa cidade. É um prazer novamente estar aqui conversando com todos vocês. Infelizmente, a gente hoje veio tratar
de um assunto que não é muito bom, mas que precisa ser tratado pela seriedade e pela importância que tem, que é mostrar para o povo a importância dos bancos públicos, né? Mostrando com números, que é o que a gente vai fazer agora, mostrando a diferença que ele faz na economia do país, na economia do Nordeste, na economia de Pombal, tá certo? Então eu vou pedir para a colega iniciar ali aquela primeira apresentação, onde tem alguns detalhes. Então olha só, aí mostra rapidamente, né, o atendimento bancário no estado da Paraíba, né? Nós temos 223 municípios do estado, 232 agências bancárias, das quais 131 são de bancos públicos e 101 de bancos privados. O primeiro lugar, né? Então, o número maior de agências de ponto de atendimento do sistema financeiro na Paraíba é justamente de bancos públicos. Isso não é só na Paraíba, tá certo? Isso é no Nordeste inteiro, na verdade. Mas esses números são da Paraíba. Então, isso já é um primeiro sinal da importância dos bancos públicos para a nossa economia, para o nosso povo. Por favor, o próximo slide. Aí mostrando, olha só, municípios com agência bancária são 47 dos 223, ou seja, apenas 21,1% do total, não é? E municípios sem agência temos 78,9%. A maioria não tem nenhuma agência bancária. Municípios só com banco público aqui na Paraíba são 15. Ou seja, tem 15 municípios que, se não tiver banco público, não tem banco nenhum. Tá certo? E com relação a isso, eu acho importante citar casos próximos da gente aqui, como, por exemplo, o caso de Coremas, que tem banco, né? Tem o Banco do Brasil e tem um posto de atendimento do Bradesco, e que passou muito tempo trabalhando sem dinheiro, por questões de segurança. E a economia do município foi destroçada, porque os aposentados, por exemplo, não é, tinham que receber o seu dinheiro, o seu pagamento mensal em outro município. E muitas vezes, aqui em Pombal também, né, por exemplo. E muitas vezes comprava nesse município, né? E o comércio local ficou abandonado, né? Muita gente quebrou, muita coisa fechou. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque está próximo da gente e para que a gente tenha uma ideia do que pode acontecer caso não tenhamos os bancos públicos, principalmente na cidade, que aqui no caso de Pombal são 3 dos 4, não é isso? O próximo, por favor. Pode passar isso aí. A Caixa na Paraíba, só para você ter uma ideia. Estrutura da Caixa: 42 agências, 6 postos de atendimento, 54 postos de atendimento eletrônico, 661 correspondentes bancários e 279 lotéricas. Então tem uma rede enorme de atendimento, bastante abrangente, que atende bem para quase todos os municípios do estado. O próximo, por favor. Banco do Brasil tem 69 agências, 47 postos de atendimento, 141 postos de atendimento eletrônico, 1.314 correspondentes. Então também tem uma rede com bastante capilaridade que está presente em praticamente todos os municípios do estado. O próximo. O Banco do Nordeste tem 22 agências e aí está uma informação equivocada, 7 correspondentes. Na verdade, o Banco do Nordeste não tem correspondentes, ele tem uma parceria com as casas lotéricas que funciona, onde os clientes do Banco do Nordeste podem fazer saques e depósitos. Ou seja, com isso, além das agências, onde acontece realmente a maior parte dos processos do Banco do Nordeste, que é o processo de crédito, os clientes também podem ser atendidos em qualquer município através das casas lotéricas para fazer aquela coisa do dia a dia, de retirar, de depositar, de sacar, não é, de pagar. O próximo, por favor. O estado da Paraíba precisa dos bancos públicos? Vamos lá para o próximo. Olha só, gente, esses números, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Esses números foram retirados do Banco Central e representam apenas os recursos próprios, os recursos internos dos bancos. O que são recursos internos? É dinheiro que pertence ao próprio banco
ou aqueles recursos das pessoas que fazem seus depósitos em contas correntes, que abrem suas poupanças, não é? Enfim, essas aplicações que os cidadãos, de uma forma geral, têm e que os bancos utilizam parte desses recursos para fazer empréstimos, tá certo? Então, só para se ter uma ideia disso aí, e é importante destacar isso, porque aí eu vou aqui defender aqui um pouco a casa, né, o Banco do Nordeste. Eu sou funcionário do Banco do Nordeste, que ele apareceu muito pequenininho ali, mas depois vocês vão entender o porquê disso. Então, olha só, o percentual de crédito, isso no estado da Paraíba, tá certo? Olha, nós temos 58,4% de todo o crédito oferecido no estado pela Caixa Econômica, crédito com recursos internos, recursos próprios, tá certo? Temos 31%, 31,2% do Banco do Brasil, 2,9% do Banco do Nordeste. Em resumo, para que serve essa tabela que adiantou? Ela serve para mostrar que os bancos públicos, apenas com os recursos internos, oferecem 92,4% de todo o crédito no estado da Paraíba. E isso aí é um número muito importante, porque economia nenhuma no mundo se movimenta ou cresce sem crédito, né? Os créditos para pessoa física, o CDC, o cheque especial, que é caro, mas às vezes o pessoal precisa usar, né? Enfim, e os créditos de desconto de cheque, custódia também, como algumas pessoas conhecem, de duplicata, todos esses tipos de crédito, né, são importantes, porque muitas vezes o crédito é quem estimula o consumo, que consequentemente aumenta o volume de vendas no comércio, na indústria, nos serviços, gera emprego e ajuda a movimentar a economia. E os bancos públicos, só com os recursos internos, que aí depois eu vou explicar para vocês, por exemplo, no caso do Banco do Nordeste, mais de 90% das operações de crédito não são feitas com recursos internos, é por isso que só tem aquele 2,9%, tá certo? Fora isso, os bancos têm 93% praticamente de todo o crédito. Então, eles são essenciais, é quem realmente assume risco, é quem realmente atende a todos os públicos, independente de condição financeira, independente de ter ou não garantia, muitas vezes. Quem atende esse público todo são os bancos públicos, que são, de fato, essenciais para a nossa economia. Na próxima. Crédito rural e imobiliário, né? Aí também nós temos aí o volume de crédito, né? A gente vê ali, olha, que no caso do crédito, do financiamento rural, os bancos públicos oferecem 95,7% de todo o crédito rural no estado da Paraíba. 100% do financiamento imobiliário. Financiamento para casa própria, só quem faz é banco público na Paraíba, tá certo? E aí mais um sinal muito forte da importância dos bancos públicos. O próximo, por favor. Outra coisa bem importante aqui, essa questão do Bolsa Família, não é? 510 mil famílias beneficiadas, 31,8% da população. Quanto pago? 103 bilhões, 499 milhões, aliás, pagos em benefícios apenas em outubro de 2009, né? Então tem um monte de dinheiro do Bolsa Família circulando. Muita gente reclama do Bolsa Família. Tem gente que tem emprego, tem renda, né? Tem comércio e reclama de um benefício que é oferecido para a sociedade mais pobre, aquele pessoal que não tem do que viver, não é? Isso é muito importante porque, além da questão do benefício social, que tira muita gente da marginalidade, da fome, inclusive, esse dinheiro todo esse volume de recursos, que é liberado pela Caixa principalmente, não é? Vai ali retroalimentar o comércio.
é quem realimenta a economia também, né? Então, boa parte desses recursos saem das mãos daquelas pessoas extremamente necessitadas, que escapam da fome graças a eles, não é? E ainda assim beneficia o comércio, beneficia a indústria, beneficia serviços, tá certo? O próximo, por favor. Tem aí os valores do Bolsa Família, não é? A quantidade de famílias beneficiadas, né? O valor médio são R$ 203 por família, em média, não é? São 3.239 crianças e jovens acompanhadas no perfil Educação, não é? Enfim, 4.301 famílias beneficiadas. É muita gente beneficiada por um programa que também, por consequência, beneficia o comércio, beneficia a indústria e tudo mais. A próxima, por favor. O Banco do Brasil. Esses aqui são só os valores repassados pelo Banco do Brasil, tá certo? Na Paraíba. Só do Fundo Nacional de Saúde, em 2018, foram 2 bilhões de reais, tá certo? Enquanto que em 2019, esses dados são até setembro, ele já repassou 1.766 bilhões e por aí vai. A próxima, por favor. Banco do Nordeste na Paraíba. Esses dados aí esse aí é justamente aquele dado que estava faltando naquela apresentação inicial. Por que o Banco do Nordeste apareceu só com 2,9% do crédito oferecido? Porque não estava incluído naqueles dados os financiamentos realizados com o FNE. Fundo Constitucional para Financiamento do Nordeste, que é justamente a principal fonte de recursos operacionalizada pelo banco, utilizada para o crédito rural, para o agroamigo, para o FNE Comércio, para o Pronaf de uma forma geral, agricultura familiar. Tudo isso no Banco do Nordeste é feito com FNE. Então, olha só, o montante de crédito com FNE é aquela parte de cima ali, tá certo? Aquela parte de cima mostra que em 2018 aplicamos 1.414 bilhões com FNE na Paraíba. 1 bilhão. Até setembro desse ano estávamos em 1.007 bilhões, tá certo? E a estimativa é que esse ano vai superar bem o ano de 2018, deve ultrapassar 1.600 bilhões. Tá certo? De crédito aplicado na Paraíba como um todo. A próxima, por favor. Banco do Nordeste em Pombal, né? Em Pombal nós tivemos, em 2018, 2 milhões... Não, 2 milhões não, aquele ali é o número de operações. 402 milhões 334 mil reais aplicados na economia. Tá certo? Nós tivemos um crescimento bem importante em 2018, principalmente devido a financiamentos a essas empresas de energia eólica, energia solar aqui na região de Pombal, tá certo? Coisa que esse ano não vai ter. Então, esse ano, até setembro, nós tivemos um montante aplicado do FNE de 16 milhões e 700 mil reais. Certo? Aqui nessa região de Pombal. Então é muito dinheiro, é muito recurso barato, de longo prazo e em geral crédito orientado. Eu acho que um dos grandes exemplos, um dos melhores exemplos da aplicação desses recursos do FNE é o programa Agroamigo, que é aquele que atende o menor produtor, o pequeno produtor, aquele que não tem garantias para dar, aquele que trabalha em operação de altíssimo risco, principalmente numa região como a nossa, com o nosso clima, com o nosso semiárido. É de altíssimo risco a agropecuária, a agricultura e a pecuária nessa nossa região, e o Banco do Nordeste consegue aplicar montantes elevadíssimos com inadimplência pífia. Eu costumo dizer que isso acontece, é quase uma mágica, é quase um milagre, mas não é milagre não, isso é trabalho mesmo, porque o Banco do Nordeste, nesse caso, ele não dá o peixe, ele empresta a vara, que é o dinheiro, e ensina a pescar, porque ele acompanha
o empreendimento, ele orienta, se vê alguma coisa que está desviada, está dando errado aqui, vamos corrigir. Tem um corpo técnico fantástico que dá toda a orientação necessária, em parceria também com as empresas do Estado também, de assistência técnica, e conseguem fazer no semiárido, beneficiar milhares e milhares de famílias, de produtores, e com inadimplência pífia. A próxima, por favor. Outra coisa muito importante aqui é o Crédito Amigo, né? O Crédito Amigo aqui de Pombal aplicou em 2016 26 milhões e 300 mil. 2017, 23, 2018 teve uma quedazinha para 20 milhões e 944, e agora em 2019, até ontem, aplicou mais de 27 milhões de reais. Se a gente comparar isso com o fundo de participação do município, a gente vai ver que o Crédito Amigo aplica talvez até mais do que o volume do fundo de participação dos municípios, tá certo? Isso só o Crédito Amigo, fora todo o resto. A próxima, por favor. Participação do Banco do Nordeste na rede bancária em financiamentos, né? Eu vou destacar só aqui na Paraíba, tá certo? Aqui na Paraíba, o Banco do Nordeste representa, ele faz 79,5% de todo o crédito de longo prazo e 74,6% de todo o crédito rural, né? Crédito rural, principalmente para o grupo do Pronaf, acho que é o principal, né? E é justamente esse pessoal da agricultura familiar, né? Eu acho que muita gente não tem ideia do quanto a gente depende desse pessoal. 70% de todos os alimentos que nós consumimos vêm da agricultura familiar, certo? Ou seja, sem o devido apoio a esse público, ao agricultor familiar, das duas uma, ou acontece desabastecimento de alimentos, ou a mais provável, continua abastecendo, mas vindo de fora, muito mais caro do que o que é produzido localmente. E isso aí reforça ainda mais a importância dos bancos públicos, de uma forma geral, do crédito rural, reforça muito a importância desse crédito, tá certo? A próxima. E aí é que está o problema, né? Esse aqui é só um pequeno gráfico mostrando o que tem acontecido com os bancos públicos nos últimos anos, tá certo? Esse aí mostra especificamente o BNDES. Olha só a queda brutal dos valores de desembolso. Uma queda de mais de 92,5% nos desembolsos para investimentos no Estado, de janeiro a setembro de 2019. Olha o tamanho dessa queda, certo? A próxima, por favor. Esse aqui mostra também, olha, por que a gente está falando tanto em desmonte de banco público? Porque estão trabalhando para destruir banco público. A gente vê variações aí, olha, de junho de 2016 a junho de 2019. Olha o número de agências. No Banco do Brasil tiveram menos 1.125 agências. Na Caixa Econômica Federal fecharam 33. Banco da Amazônia não faz parte aqui da nossa realidade. No Banco do Nordeste foram menos 15 agências, não é? No número de empregados, o Banco do Brasil teve 15.700 a menos. A Caixa Econômica teve 11.300 a menos. O Banco do Nordeste teve 504 a menos. E isso é importante que a gente fale, para que as pessoas muitas vezes entendam por que os bancos estão superlotados, por que a coisa está andando devagar, por que está tão demorado o atendimento, por que está tão demorado o serviço nesses bancos. Por isso, porque está havendo um desmonte desses bancos. Como é que a população cresce, a clientela cresce e diminui o número de agências e o número de funcionários? É claro que vai ficar ruim. Aparentemente, não é estratégia para deixar a população insatisfeita com os bancos públicos, né? E até apoiarem, quando falarem em privatização, por exemplo, né? Mas a realidade é essa. A gente viu aí, mais de 92% do crédito
Atendimento ficando difícil, mas ainda assim, com todas as dificuldades, com todo o desmonte, ainda fazemos tudo aquilo de crédito, ainda contribuímos daquele tamanho, aquela quantidade, aquele percentual, 93% do crédito, para a economia do país, porque a economia de qualquer país depende de crédito, né? Tanto para as empresas quanto para os consumidores. E é isso aí, gente. Essa era a apresentação que eu queria fazer para vocês entenderem melhor o tamanho do problema que podemos ter sem bancos públicos. Esse debate precisa ser feito pela sociedade, o povo precisa ter conhecimento dessas informações e a gente precisa muito do apoio da classe política de todo o país e desde já parabenizando os colegas aqui, os vereadores daqui de Pombal, que se comprometeram e estão realizando um debate tão importante para a nossa sociedade. Obrigado a todos, gente. Dando sequência, convidamos agora a usar a tribuna o Lindo Jones Almeida, nosso amigo Lindo Jones, que é presidente do Sindicato dos Bancários, né? Boa noite a todos e a todas. Queria saudar a todos vocês. Lindo Jones, só um minutinho. Eu gostaria de registrar e convidar para fazer parte da mesa o pombalense e funcionário da Caixa Econômica de Carreira, Feitosa. Me desculpas, Lindo Jones, você pode continuar no vosso pronunciamento. Grande Feitosa. Boa noite a todos. Queria agradecer e saudar todos vocês. Agradecer especialmente aos vereadores, na pessoa do presidente da Câmara de Pombal, Paulo Tecidos, um amigão meu, gente de conterrâneo no tempo. Também Josivaldo Feitosa, a qual a gente estudou muito tempo, né, Josivaldo? Agradecer também todos os vereadores, Pedro Rocha, Romero Freitas, Ana Isabelle e Edni. Tem mais que eu não falei dos vereadores? São todos esses, né? Agradecer a todos vocês pelo espaço que vocês colocaram aqui para a gente, para os bancários que estão aqui presentes, para mostrar a realidade e a importância dos bancos públicos. Agradecer a todos vocês bancários que estão na plenária, que estão participando, aqueles que vieram. Agradecer a todos vocês, agradecer também pelo empenho do nosso amigo Carlos Poeta, aqui, Carlos Guedes, Carlos Poeta, né? E falar para vocês, os dados já mostram tudo aí da importância do banco público numa cidade como Pombal, uma cidade de mais de 30 mil habitantes, 30 e poucos mil habitantes. A importância que se não estivesse banco público na cidade dela, como girava uma economia aqui em Pombal. A gente sabe dessa importância, do poder, da demanda que a gente tem em usar os créditos de um banco como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica e como o Banco do Nordeste. Muito importante para a gente, para vocês. Eu sinto porque eu conheço Pombal, eu sei de Pombal porque eu nasci aqui, morei aqui, eu sei que como precisa de um banco público. Porque bancos privados, eu não tenho nada contra com bancos privados. Eu sou presidente do sindicato, represento toda a categoria. Mas a gente sabe que o investimento em cidades abaixo de 50 mil habitantes, quem tem mais investimentos são os bancos públicos, que traz para uma cidade dessa, que gira a economia, que também começa a girar com Minha Casa Minha Vida, com investimento do Bolsa Família, que é pouco, é mais, a gente sabe que gira a economia de uma cidade dessa. A gente sabe também das importâncias dos crédito amigo, crédito amigo, e também dos créditos que abre, que são colocados dentro de uma cidade dessa, e para girar e para aumentar a economia dessas cidades. A gente já está fazendo essas sessões especiais. A gente já fez o Sindicato dos Bancários da Paraíba,
já fez sessão especial na Câmara Municipal de João Pessoa, fez uma sessão especial na Câmara de Monteiro, está fazendo essa de João Pessoa, vamos fazer em outras cidades, Guarabira, e nas representações da gente, porque Patos não é base da gente, mas nós vamos tentar fazer sessão especial também nessas outras cidades. Porque o intuito disso é para a gente mostrar a realidade dos bancos públicos diante dessas cidades, diante de todo o país, de toda a economia. A Contraf, que é a nossa confederação, já começou também a fazer essa sessão especial em todo o país. Terça-feira mesmo, houve uma sessão especial em defesa do Banco do Brasil na Câmara dos Deputados em Brasília. Foi feita essa sessão especial. A gente já fez sessão especial em Mato Grosso. Todos os sindicatos dos outros países estão fazendo sessão especial para ver se coloca a motivação para a população de cada cidade, a importância dos bancos públicos. Por isso que eu coloco para vocês, vereadores, que têm seus parlamentares, têm os deputados federais, que apoiaram os deputados federais, para vocês também colocarem para eles a defesa dos bancos públicos e não privatizar esses bancos públicos. Fazer a defesa para ali no Congresso, eles fazerem a defesa. Vocês, vereadores, é muito importante começar aqui dos vereadores das cidades, pedir a seus deputados para defender os bancos públicos. Pessoal, é isso. Queria também agradecer também Feitosa, que está aqui presente, da Caixa, né? Mas ele ainda está na FENAI, né? Ainda está por aqui, trabalhando ainda na luta, foi da AGCF, foi presidente, mas está aqui por aqui também. Queria que agradecer mais uma vez a vocês pelo espaço aberto, Feitosa, pela sessão que vocês abriram para a gente. E temos mais que agradecer ao Sindicato dos Bancários, a diretoria do Sindicato dos Bancários, coloca à disposição de todos vocês. Na hora que precisar do sindicato, nós estamos todos à disposição. E um abraço a todos. Dando sequência, eu convido Paula Brito, representante da Caixa Econômica, a usar a tribuna. Boa noite a todos e a todas. Eu sou empregada da Caixa há 6 anos e eu tenho muito orgulho de trabalhar num banco que é 100% público, né? Aliás, eu só trabalho na Caixa porque é um banco 100% público, senão eu não teria feito concurso para a Caixa. Sempre trabalhei na área social, especificamente nos setores de FGTS, Bolsa Família, seguro-desemprego, PIS. E é muito gratificante, né, a gente perceber como a Caixa, que tem quase 160 anos, tem a cara do povo brasileiro, né? Porque qualquer pessoa que entra numa agência da Caixa percebe a diversificação, né? Nós temos pessoas lá, a cara dos trabalhadores, a Caixa, as pessoas vão na Caixa para receber o seu FGTS, as pessoas vão para receber o seu Bolsa Família, vão para receber o PIS, vão para fazer o financiamento, né, estudantil, FIES, as pessoas vão para financiar a sua casa própria. Então, é muito gratificante trabalhar numa empresa dessa, né? Tem uns números interessantes assim que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação à Caixa. A Caixa possui mais de 84 milhões de correntistas, mais de 4 mil agências e mais de 50 mil postos de atendimento, né? E assim, muita gente não sabe, né? Mas a Caixa é responsável, né, pelo saneamento básico, por obras grandes, né, de infraestrutura no país, como saneamento básico e na área de transporte também. Mais de 430 bilhões da carteira de crédito da Caixa são destinados às áreas de saneamento básico e infraestrutura. Quer dizer, um banco desse, né, forte como a Caixa, não pode ser privatizado, né? Então, assim, o Brasil já tem muito banco privado, né? Muitos, que visam exclusivamente o lucro. Então, a gente não precisa mais de banco privado. O que a gente precisa é fortalecer os bancos públicos, né? Porque são eles que trazem o crédito para o interior, como tem nessa faixa aí no plenário, são eles que fortalecem, né, a economia. Nenhum país do mundo se sustenta sem empresas públicas.
Então, queria agradecer aos vereadores por terem aberto esta casa para esse debate importante, agradecer aos colegas do movimento sindical que estão aqui, especialmente aos colegas da Caixa, que estão aqui, e dizer que esse debate é importante para que a gente saiba argumentar, né, com as pessoas, com os colegas, com a população, com os clientes, por que nós temos que defender os bancos 100%, os bancos públicos, 100% públicos. Bom, obrigada. Dando sequência, convidamos agora Magali Pontes, representante da CURT. Boa noite a todos e a todas. Sou funcionária do Banco do Brasil, né, diretora do Sindicato dos Bancários da Paraíba, e estou aqui representando também a Central Única dos Trabalhadores, que também faço parte da diretoria. É muito interessante que a gente traga esse debate da importância que tem os bancos públicos no desenvolvimento de um país. Quando a gente traz esses dados que foram colocados aqui, que mostra lá do município, mostra Pombal, e se você for pegar cada um deles, por exemplo, nós fizemos esse mesmo trabalho em Monteiro, a gente se deparou com uma realidade bastante parecida, de mais de 90% do crédito investido na região advir dos bancos públicos. Os bancos públicos, a história dos bancos públicos, o Banco do Brasil, ele nasce, né, em 2008, e ele se confunde com a própria história do Estado brasileiro, como financiador do próprio Estado brasileiro. Os bancos são parceiros dos governos ao longo da nossa história, com capital nacional investido no desenvolvimento. Às vezes as pessoas não compreendem bem. Aquele cidadão que está lá numa agência bancária, que espera 2 horas para ser atendido, e diz assim: não tem diferença de uma agência, de um Bradesco, de um Itaú, para uma agência da Caixa, do Banco do Brasil, massacra o povo. E esse debate abre esta oportunidade para que a gente discuta os papéis. O papel dos bancos vão além do espaço quadrado de uma agência bancária de atendimento ao público. Eles vão muito além disso. E a diferença entre banco público e privado, ambos têm a sua importância, mas o banco privado é de um grupo de pessoas, de acionistas, e visa o lucro. Se uma região não tem retorno a curto e médio prazo, lá ele não vai estar. Alguém de vocês já viu uma placa de uma obra de infraestrutura grande ou pequena, dizendo: aqui tem investimento do Itaú, ou do Bradesco, ou do Santander? Nem verão. A gente vê, aqui tem investimento do Banco do Brasil, aqui tem investimento do Banco do Nordeste, aqui tem investimento da Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque são bancos de fomento, são bancos que são indutores do desenvolvimento. Não podemos falar de um projeto de nação, de soberania nacional, sem falar de banco público. Nós não podemos falar, não podemos pautar esse debate da importância da soberania nacional, um projeto de desenvolvimento que inclua as pessoas, um projeto inclusivo que considera, o nosso lema aqui, que está nas nossas camisetas, né, se é público, é para todos, não é para um grupo de acionista, não é para um grupo familiar, não é para o enriquecimento de um setor, é para o bem-estar geral da sociedade brasileira. É um projeto, faz parte de um projeto de desenvolvimento. E sem falar num outro papel, que eu acho que são dados, que é importante a gente estar colocando aqui, de que os bancos públicos, nos momentos de crise, a gente teve, por exemplo, na década de 70, a crise do petróleo, e ela bateu na gente, bateu forte. Qual o recurso que foi utilizado que nos blindou um pouco dos efeitos dessa crise? Os investimentos dos bancos públicos. 2008, com a história lá do Lehman Bank nos Estados Unidos, que estourou uma outra crise, a chamada bolha, né, imobiliária. O que aconteceu? Porque os bancos públicos têm esse fator de fazer um movimento que a gente chama de anticíclico.
e nos protegeu. A crise chegou, mas ela vai chegar bem depois e de forma bem mais amena do que bateu lá, em função do papel dos bancos públicos, que na hora da crise chega junto e oferece crédito. O banco público é para isso, que é uma crítica que, inclusive, nós estamos fazendo nesse processo instalado no país, que é de ataque a tudo que é público, em detrimento do privado. O sucateamento das agências faz parte desse processo de privatização, é do desmonte do Estado brasileiro que nós estamos falando. E a gente compreende que o papel do banco público, neste momento, quer do Banco do Brasil, quer da Caixa, vimos aqui o BNDES, num gráfico, não é esse o papel dessas instituições. Elas precisam, elas têm papel de vanguarda, elas têm que chegar e oferecer crédito, elas têm que fazer a economia girar. Mas este projeto, o em curso, faz o contrário. Recolhe, tira. Então, a gente precisa ter clareza disso, gente. A gente precisa fazer esse debate. É extremamente importante a gente trazer esse debate para as câmaras. A gente vai fazê-lo também na Assembleia Legislativa. E é importante, estaremos lançando uma campanha em defesa dos bancos públicos em janeiro, a nível de Nordeste, muito forte. Mas o presidente do Banco do Brasil, por exemplo, não esteve na Câmara e disse que está descartado a privatização. Ora, quem é que confia nessa gente que já foi para a imprensa dizer que vendia até a mãe? Eu estou falando do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Então, na hora que você vai para cima, que tem uma reação, eles recuam. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas. Defender as empresas públicas tem a ver com defender a soberania nacional. E essa tarefa é dos brasileiros, porque trata-se de patrimônio do povo brasileiro, conquistado e construído há mais de 200, 300 anos. Então, esse debate é importante nesse sentido, de a gente estar dialogando e estar instrumentalizando as pessoas com informações, para que possamos conversar com o comerciante, que possamos conversar com os nossos familiares, no sentido de dizer, todo mundo perde se você privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil. Todo mundo perde. A economia perde, por sua vez, esse impacto vai bater diretamente nas nossas vidas. E quando a gente traz o debate para o espaço público, que é uma Câmara de Vereador, nós estamos aqui dizendo, nos ajude, vereadores, porque no seu município vai fazer diferença, a qualidade de vida, o nível de miserabilidade do seu município vai aumentar com a ausência dos bancos públicos, porque eles são indutores de desenvolvimento aí. Eles despejam recursos aí, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas dão milhões quando somados. Banco privado não virá fazer isso aqui. Então, nos ajude. Cada vereador tem relação com o seu parlamentar federal, que por sua vez tem com o presidente da República, e assim vai fazendo um movimento. Nós precisamos, num movimento de rede, de solidariedade, nos somarmos e defender este patrimônio que é do povo brasileiro. E meu muito obrigado, gente. Na sequência, convidamos o senhor Carlos Guedes, representante do Banco do Brasil, para usar a palavra. E à frente do Brasil. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Pombal, os demais presidentes, vossas excelências aqui presentes. Boa noite a todos que estão acompanhando essa audiência através do Facebook, através da internet. Sintam-se abraçados. Os companheiros bancários que estão aqui presentes, do Banco do Brasil, da Caixa, do BNB, os companheiros dos Correios que estão aqui presentes, os companheiros da Frente Brasil Popular, a companheira Bruna, a companheira Jéssica, o companheiro Felício, muita gente aqui veio prestigiar essa noite, esse evento, essa audiência. Isso mostra a importância que tem o tema. Os bancos públicos, o papel desempenhado pelos bancos nesse país. Eu gostaria só de ampliar um pouco
esse debate e falar brevemente sobre a importância que as empresas estatais, as empresas públicas têm nesse país. O Brasil só é o país que é hoje por causa das estatais. Foram as estatais, foram as empresas públicas que começaram o processo de industrialização no nosso país. Foram as empresas públicas que mais investiram nesse país. Foram as empresas públicas que garantiram a presença do Estado brasileiro em todos os municípios. Nós estamos aqui com os companheiros dos Correios presentes, o Sindicato dos Correios, a única empresa brasileira que está presente em 100% dos municípios desse país. Nenhuma outra empresa estatal, nenhuma empresa privada nesse país teve interesse de estar presente em 100% dos municípios. Só uma empresa pública, uma empresa que sabe qual é o seu papel social, teve esse interesse, teve esse empenho, teve essa coragem, teve condições de topar esse empreendimento e está lá, prestando serviço à população, promovendo inclusão bancária. Nós podemos dizer hoje que os Correios desempenham uma função de banco, fazendo empréstimo, pagando coisas, talvez, inclusive, nem consiga manter essa atribuição nos próximos meses, devido às condições aí do convênio com o Banco do Brasil. Mas é isso que são as empresas estatais aqui no país. É isso que é a Caixa, é isso que faz os Correios, é isso que faz o Banco do Brasil. Garante desenvolvimento para esse país, garante crédito, garante serviço. Tem muita gente aí que não sabe, que até ignora esse papel que é desempenhado por essas empresas. Muita gente aí defende as privatizações, muita gente acha que o trabalho, que o serviço que é prestado por essas empresas ainda é deficitário, é precário. Em parte, nós até concordamos, foi apresentado aí no slide pelo companheiro. No Banco do Brasil, houve uma redução de mais de 1.000 servidores no seu quadro. E isso tem feito as filas aumentar. Na Caixa também, no BNB também. Os Correios aí, há muito tempo não fazem concurso, não chamam a contento, não convocam a contento. Isso tudo gera precariedade, isso tudo gera problemas. As empresas públicas precisam melhorar e muito, e nós queremos que elas melhorem, e nós queremos que elas desempenhem o seu papel com mais força, com mais vigor, com mais condições, com mais estrutura. A população precisa disso, quer isso. Nós reconhecemos que é legítimo esse pleito da população. A população, ela tem que reclamar mesmo, se acha que não está sendo bem atendida na empresa pública, se acha que não está sendo bem atendida nos bancos, mas quando reclamar, a gente tem que ter consciência. Reclamar para que o serviço melhore, para que a empresa melhore, para que a empresa seja aprimorada e não privatizada, como infelizmente algumas pessoas colocam. Eu agradeço demais ao companheiro José Valdo Feitosa, que apresentou esse requerimento, aos vereadores aqui que atenderam o nosso chamado, estão aqui presentes. Nós contamos com vocês, pelo amor de Deus. Esse momento é de ataque a todas as empresas públicas, não só o Banco do Brasil, não só a Caixa, não só o BNB. Todas as empresas estão ameaçadas, todas estão perseguidas, estão sendo desmontadas, estão se desfazendo dos seus ativos, estão se desfazendo da sua estrutura, estão reduzindo seus quadros. Nós temos um claro programa privatista sendo aplicado no país, um desmonte do Estado. E esse desmonte do Estado só vai levar a uma coisa: a exclusão da maior parte da população, dos diversos rincões, dos diversos municípios desse país, que dependem, que usufruem do serviço das estatais, que usufruem dos serviços dos nossos bancos. Por favor, vereadores, população em geral, trabalhadores, não nos deixem só, estejam junto com a gente, porque essa luta não é uma luta dos bancários, é uma luta dos brasileiros, do Brasil, uma luta em defesa do nosso patrimônio, em defesa da nossa riqueza. É isso. Obrigado pela atenção de todos. Estamos aí. Convidamos agora o representante dos Correios, Silvio Calasso, para usar a palavra. Boa noite. Boa noite, senhor Luzivaldo, vereador, senhor Paulo dos Tecidos, presidente dessa casa, demais vereadores,
demais vereadoras, pessoal do plenário aí, os companheiros dos Correios, os companheiros dos bancos e a população que, enfim, é a quem interessa esse debate. Eu gostaria de comunicar aos senhores que no dia 8 de dezembro, domingo passado, nós tivemos a grata satisfação de notificarmos à população e aos trabalhadores brasileiros que este sindicato que representa, o Sindicato dos Trabalhadores em Correios na Paraíba, fez 31 anos de muita luta em defesa desses trabalhadores, em defesa da maioria dos trabalhadores brasileiros. Senhores, voltando aqui ao nosso assunto, fica fácil, depois de tantos depoimentos aqui, né, que me antecederam, em discutir com vocês a questão das privatizações. Está provado aí por tantos dados, tantos depoimentos, o quão é nefasto para a população brasileira, para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, a privatização das empresas, não só Correios, mas CBTU e outras empresas que a gente tem feito aí várias campanhas, e a gente se hermana aí com os companheiros bancários e agradece o espaço criado aqui por Carlos e o pessoal da direção, né, ao nos convidar para essa audiência. E queremos registrar que essa audiência faz parte, sim, do nosso calendário de comemorações de luta da fundação desse nosso sindicato. Queria colocar aqui, companheiros, alguns subsídios a respeito dos Correios. Motivos para não privatizar. Os Correios têm 350 anos de vida, senhores. É muito tempo. Os Correios, assim como os bancos públicos, eles não têm o fito no lucro. Nossa empresa é sim rentável, a despeito do que fala o governo federal ao querer privatizá-la. Mas nós somos uma empresa que não precisamos do dinheiro público para funcionar. Nós temos como fito o social. A parte mais importante dos Correios é o social. Nós nos preocupamos, enquanto funcionários, pelo social. E confesso, companheiros, como os companheiros bancários aqui também fizeram a sua meia-culpa, nós temos prestado um serviço abaixo do que merece a população brasileira. Mas isto é devido à falta de investimento de vários governos. Não só desse, não seria leviano e irresponsável de dizer. Mas esse sim, esse tem a privatização como meta. Isto sim, é muito ruim para a população. Eu lembro, companheiros, que uma cidade como Pombal, onde no momento nós temos aqui o Banco Postal, mas esse Banco Postal de Pombal, ele tem vários outros bancos acompanhados, mas tem cidades que só tem o Banco Postal, tem cidades que só tem o Correio, porque é a única, que o companheiro aqui colocou com muita propriedade, que está em todos os municípios do Brasil. Nós somos a empresa que está em todos os municípios do Brasil. E um dado que a companheira colocou aqui muito bem: quando fecha-se um banco, quando fecha-se uma instituição como o Correio, que no caso é o Banco Postal, as pessoas que são clientes daquele banco têm que procurar uma outra cidade mais próxima. E essa cidade é que vai arrecadar, porque lá mesmo a pessoa vai receber o seu dinheiro e gastar. Então, senhores, quando a gente alerta para a privatização ser uma coisa nefasta para a população, é exatamente por isso. Porque o setor privado só vai visar o lucro. E onde tem uma agência do Correio que é deficitária e que permanece lá porque temos subsídio cruzado, que é exatamente uma agência superavitária ajudar uma deficitária. Então, a iniciativa privada não vai se preocupar com isso, senhores, e vai fechar as agências. E aí, na Paraíba, se ficar João Pessoa, Campina Grande e os grandes centros aqui como Patos, Cajazeiras, Souza, estaremos até felizes, né? Quer dizer, as pessoas que aqui estão utilizando aqui o serviço dos Correios terão que se deslocar para fazer seus serviços. Portanto, companheiros, era isso que eu queria colocar. Muito obrigado, boa noite e agradecer aos companheiros e aos vereadores. Obrigado.
Convidamos agora o senhor Francisco Alves Silviágua, né? Titico, né? Vamos usar a palavra. Boa noite. Parabéns ao nobre vereador pela iniciativa do requerimento. Ao senhor Carlos, né? Também pela organização. Quero saudar aqui em nome do meu irmão aí, que é bancário também, funcionário do Banco Brasil aqui da agência de Pombal, Rosenildo, que é meu irmão. Quero saudar a vocês, todos aí, funcionários. Sou representante do Sindiágua e do Sinterágua, sindicatos dos servidores públicos, funcionários da CAGEP. E estamos também na mesma realidade, né, de vocês. Até, digamos, eu diria até pior, né, porque ontem, lá em Brasília, aconteceu, eu diria, algumas manobras que aprovaram, né, um novo marco regulatório do saneamento, deixando aberto a iniciativa privada, né? Quando sabemos que as empresas particulares, elas visam apenas as cidades rentáveis, né? Coisa que a empresa pública, ela atende, né, desde João Pessoa, Campina Grande, até uma cidade que nem Lagoa, Bom Sucesso e as demais, né? Como muito bem fala essa frase, se é pública é de todos. Então, quando a empresa é pública, ela atende toda a população, né? Diferentemente daquilo que é privado, né? Então, quero dizer ao meu querido amigo aqui, Carlinhos, que o Sindiágua é um sindicato de várias décadas de luta, né? De história. Ele é contra a qualquer tipo de privatização em qualquer empresa pública. Esses retrocessos que está acontecendo aí, né, desde 2016, onde alguns tentam culpar, né, o servidor público. Sabemos que existe aproximadamente 12 milhões de servidores públicos no Brasil, e que dividem aproximadamente 700 bilhões. Aí quando, na verdade, as 200 famílias maiores, mais ricas do Brasil, o ano passado elas ficaram mais ricas no total de 230 bilhões, né? Então, não é por aí, né? O servidor público, ele está a serviço do coletivo, né, do bem comum. E nós defendemos a empresa 100% pública, né? Então, quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui representando o nosso sindicato, o Sinterágua, o Sindiágua PB, viu? Estamos aqui para somar e, para mim, foi uma grande satisfação estar aqui presente com vocês. Convidamos agora a nossa amiga Lourdinha, Maria de Lourdes, presidente do Sindicato dos Agricultores do nosso município, para usar a palavra. Em seguida, facultaremos a palavra aos senhores vereadores e algum amigo que queira participar da audiência no plenário ou algum que esteja aqui na mesa que não esteja relacionado. Com a palavra, amiga Lourdinha. Boa noite a todos e a todas. Com imensa satisfação, caros vereadores e companheiros de sindicatos que estão aqui presentes. Eu estou vendo nesse momento um desmonte em todas as situações, em todas as estatais do nosso país, e o povo está calado, o povo está quieto, como se estivesse combinando. Está aqui a nossa companheira Magali da CUT, que a CUT tem feito grandes trabalhos, grandes revoluções e tem barrado muitos processos de reformas, como a reforma da Previdência Social Rural. Nós estivemos unidos com a CUT esse ano em João Pessoa, fizemos um manifesto e a reforma da Previdência Social Rural foi
não foi unida à reforma da Previdência Urbana, que está sendo um desmonte nas aposentadorias rurais. Aliás, urbanas e as rurais, graças a Deus, nós conseguimos barrar. Então, gente, eu acredito que só através dos manifestos, né, Magali, você não me deixa mentir, só através dos manifestos é que nós podemos parar essas privatizações. É chamar o povo para a rua e dizer aos deputados: não aceitamos essas privatizações e vamos votar contra quem votou contra nós. Enquanto nós não levantarmos a bandeira de luta, amigos sindicalistas, a gente não vai conseguir nada. Aqui, nessa audiência pública, é um manifesto, sim, mas só fizemos um grande manifesto. Temos que fazer grandes manifestos, levar o povo para as ruas das capitais e bater de frente. Eu estou vendo o movimento sindical parado, calado, a CUT, a CTB, a UGT e as demais centrais sindicais parada, como se tivesse com medo. Não, gente, não é hora de nos calar, é hora da gente bater de frente e dizer a esse governo, o governo do desmonte, o governo que está desmontando todos os órgãos. Gente, privatizar algo é um absurdo. Nós agora vamos saber quanto custa um banho quando essa água for privatizada. E ninguém, companheiro, está vendo isso, ninguém está tendo a coragem dos manifestos. Dizia Gervásio Maia, no nosso último manifesto, que o político tem medo de povo na rua e o povo está acomodado. Se nós ficarmos acomodados, vai fechar Correio, vai acabar Banco do Nordeste. Como é que o agricultor vai trabalhar, vai sobreviver na zona rural sem o apoio do Banco do Nordeste? Porque o Banco do Nordeste tem sido, graças a Deus, uma bênção em favor do trabalhador rural. A Caixa Econômica, com relação a Minha Casa Minha Vida, quantas pessoas hoje têm sua moradia própria? Então não podemos deixar. Nós temos que convocar Carlinhos, que Carlinhos aqui é um companheiro forte, a gente sempre está unido. Temos que trazer o povo para a rua. Vamos fazer manifesto, vamos dizer ao governo que ele não é o dono dos nossos bancos, ele não é dono das nossas vidas. Não podemos parar por aqui e ficar de braço cruzado aguardando. Só que na hora de um manifesto tem que unir todas as classes, independente da classe política. Vamos todo mundo para a rua, vamos bater de frente e dizer ao povo que nós temos força, que o povo unido tem força e jamais aceitará essas condições de privatizações, que isso além do desemprego grande, é o sofrimento do trabalhador, do pequeno, das pessoas que sobrevivem muitas vezes de um trabalho. Aqui na cidade de Pombal, como não tem muito emprego, quantos bancários aqui não podem ser demitidos, né? Porque com a privatização vai vir novas pessoas para cuidar, e essas pessoas que estão lá, com certeza vão perder os seus trabalhos. Então vamos se unir, sindicatos, vamos botar o povo na rua, vamos fazer manifesto e dizer a esse homem que ele não é o dono do mundo, não. Nós temos um dono do mundo que é Deus, e que Deus vai nos dar força para a gente lutar e não perder nossos direitos. Muito obrigada. A palavra está facultada. Primeira oradora, a vereadora Edilene Evaristo. Senhor presidente, público aqui presente, é o meu boa noite. Antes de tudo, eu quero aqui agradecer a Deus, o grande arquiteto do universo, por ter proporcionado esse momento.
E quando eu subo hoje aqui nessa tribuna, eu venho indignada. Por muito menos do que isso, a população brasileira saiu às ruas de nossa cidade e botou para fora uma presidente legítima, que no final das contas não foi nem considerado pedalada fiscal, e a mesma não retornou para o seu cargo. E eu não votei nesse presidente que aí está, mas estou pagando também um preço muito alto. A população brasileira se encontra inerte. Parece que deram uma injeção de demência. Está adormecida ou está com medo de ir às ruas para defender os seus direitos. Eu não sei o que é que acontece. Eu não sei o que é que está acontecendo. O povo está oprimido, com medo, com as mãos atadas. Precisa-se de uma injeção, precisa-se de coragem para sair às ruas, para reivindicar e para lutar pelos seus direitos. Porque hoje palavras de ordens aqui são palavras de resistência, e a outra palavra é de superação. Superação, porque se nós não formos resistentes, vai ficar como a cantiga do galo, aquele ditado que diz assim, de pior a pior. Essa é a situação. E o que mais me dói é porque hoje nós vemos, e ainda a gente vê uma classe, me perdoe quem tem, elitizada, que acha que está numa boa. E os que mais sofrem são os pequenos. E quem mais sofre são nós, mulheres negras, pobres, periférica, o homem do campo, a mulher do campo. E aí, o que será de nós? O que será de nós? Eu, na minha pequenez, sou muito pequena, mas sou guerreira e lutadora. E me disponibilizo aqui também para acampar essa luta e ser uma multiplicadora do que está acontecendo e passar para o nosso povo. A maioria da população brasileira, principalmente os menores, estão alienados, não são sabedores. Esse debate, ele tem que se estender em cada cantinho de cada cidade. Tem que chegar lá no bairro dos Pereiros, do Nova Vida, Janduí Carneiro, em todos os locais, para que o povo se acorde e sejam conhecedores do que está acontecendo. Estou aqui envolvida, que nós sabemos que essa tribuna, ela tem um poder muito grande. A tribuna dessa casa, ela é fervorosa. E o povo escuta muito as sessões dessa casa, porque aqui existem debates quentes. E é ouvido porque a maioria da população gosta de coisas assim. Então tudo tem que começar por aqui. É em nossa casa de leis que a gente tem que começar a debater e mostrar. Eu cheguei a criticar porque quando eu chego no Banco do Brasil, companheiro de luta, e às vezes eu fico mais do que necessário sem entender, mas até então eu não estava por dentro do problema, que é assim. E a coisa é bem mais feia. É bem mais feia quando a gente escuta vocês falar. E dá medo. Dá medo. Mas o medo me estimula a lutar. Então eu quero dizer para vocês que contem aqui com a vereadora, que estarei à disposição de vocês. E vamos fazer movimentos, vamos para as ruas, vamos botar o povo na rua. Porque tem pessoas também que estão acomodadas. Espera que você, espera que nós aqui façamos a luta e eles ficam na sua zona de conforto. Tem que retirar esse povo da zona de conforto. Tem que botar na rua, tem que gritar. Não gritaram fora Dilma, mas eu sabia que esse cara que está aí, ele não prestava nem presta. Porque quando um cara vai votar numa mulher e diz, pelo terror de Dilma, está fora, vota,
feriu a mim como mulher. Quando o cara faz uso de uma rede social e diz que chega numa comunidade quilombola e diz que o negro mais magro que ali estava, pesava 7 arrobas, tratava a mulher negra, o homem negro, como animal, mas a população foi lá e votou. Mas, infelizmente, eu também estou pagando o preço por isso. Não votei, não. E por que a população não reage para botar esse cara que aí está para fora? Tem que ir para a rua mesmo. Não foram tirados 2 presidentes, vamos retirar o 3º. Muito obrigada. Com a palavra, nosso amigo vereador Josevaldo Feitosa. Eu falei com ele no WhatsApp aqui, ele pediu para... Presidente, presidente do sindicato Lindon Johnson, meu amigo, colega de colégio, né? Estudamos praticamente 5 ou 6 anos juntos, então Lindon Johnson. E aqui estamos novamente unidos no mesmo propósito. Você sindicalista e o vereador. Fazemos apenas a mesma política, que é uma boa política em prol da comunidade. Só isso que eu acho que é o que vale a pena. Companheiros aqui presentes, vereadores, vereadora, senhorita vereadora, público aqui presente, que, senhor presidente Paulo Gomes, desde já agradecer a Vossa Excelência pela compreensão que teve e fazer com que essa audiência pública fosse realizada como a casa realmente deve fazer. E agradecer também a todos os nossos colegas vereadores por ter aprovado o requerimento que eu fiz para esta audiência, porque trata-se de um assunto de uma importância tamanha que, vereadora Edni, nós lamentamos a ausência da população aqui, mas muitas vezes é pela falta de informação e de conhecimento, porque a população, a maioria, acha que o papel do banco é só atender lá para sacar o cheque ou fazer o depósito, e muitas vezes reclama do tamanho da fila e da demora, mas não sabem eles o papel social que existe os bancos públicos por trás daquele balcão, por trás daqueles clichês. Então, assim, é por isso que eu, vamos dizer assim, perdoo a não participação da população. Eu acho que é por falta da informação, porque se tivesse realmente a informação necessária, estaria essa casa cheia e a rua. Mas cabe a nós, principalmente nós aqui, vereador Romero, vereadores, que sabemos da importância dos bancos públicos na nossa cidade. Quero trazer bem para a nossa cidade o que os bancos públicos representam. Quero trazer bem para aqui, além desses números que aí acontecem, se por acaso for privatizado os 3 bancos, os bancos privados não querem saber de social nenhum. Tem lá uma fundaçãozinha que dá uma feira, que faz uma festa de Natal, não é verdade? Tem uma fundação que é para driblar o imposto de renda e aplicar um pouquinho lá, mas os bancos públicos não. O social é atender toda a população, do menor ao maior. O social dos bancos é a casa própria. O social dos bancos é aqui, como disse o colega, o companheiro do Banco do Nordeste, é o agricultor familiar que tem lá a sua vaquinha e precisa de comprar ração e tem o crédito rural, o crédito amigo rural. É o comerciante que está colocando o seu açouguinho pequeno, a sua mercearia pequena e tem lá o crédito amigo. Não é verdade? É o programa, todos os programas sociais que a Caixa Econômica tem, que atende ao trabalhador desde o Fundo de Garantia, desde o PIS, desde a poupança dos R$5 que pode sobrar e ele colocar lá, como também da sua casa própria, que é o sonho maior de cada cidadão. Então, essa audiência pública, mesmo que a população não esteja toda ou na sua maioria presente, mas nós aqui temos a responsabilidade, inclusive, que eu acho que é devido, de formarmos um documento para que nós possamos mandar a cada deputado federal dizendo o que nós aqui discutimos e o que queremos.
Eu acho também, vereador Paulo, presidente da nossa casa, que nós devemos, segunda-feira, em nome de todos os 13 vereadores, fazer uma moção do não à privatização dos Correios. E mandarmos para os nossos deputados e mandarmos para o nosso governador, o nosso presidente, porque mesmo que não tenha votado nele, mas é meu presidente. Mas eu quero dizer que o nosso papel ele é importante. O nosso papel tem que ser aqui, a partir de segunda-feira e desta audiência aqui realizada, das informações que não foram repassadas, nós sermos esses multiplicadores, como disse a vereadora Edini. Nós temos que, a partir de segunda-feira, tirar um minutinho da nossa fala aqui, deixar um pouquinho o debate político local de lado e falarmos também dessa importância e dessa luta que nós temos que travar. Não é apenas o requerimento aprovado, não é apenas a audiência pública feita e vamos esquecer o problema, não. Porque a perseguição de muitos governos, até anteriores a esse, como o de Fernando Henrique, foi o desmonte das estatais e inclusive das universidades para privatizar tudo. Porque existe uma coisa bem maior, que é o lobby dos grandes investidores, para que possa privatizar tudo e eles tomarem em conta. Então, eu acho que foi importante e é importante essa audiência pública para que nós nos abastecemos dessas informações e começar a repassar para a população e dizendo, nós precisamos de vocês. Nós queremos que vocês venham para a rua, nas redes sociais, que vocês passam tanto tempo nela, mas pedindo para não privatizar os bancos públicos. Porque imagine só, eu estava conversando com um companheiro, não lembro o nome dele aqui agora, antes da audiência, e dizendo que aqui em Pombal tem a agência do Correio, que é correspondente bancário do Banco do Brasil. Mas a agência do Correio daqui tem eu não sei como é o nome que eles dão, tem um ponto de entrega de cartas em Várzea Comprida dos Leites, que é mais ou menos 40 quilômetros de Pombal, um distrito, e lá tem uma pessoa num ponto do Correio entregando as cartas. Aí me diga uma coisa, se aquela empresa internacional americana que entrega correspondência, FedEx, essa empresa vem entregar uma carta em Pombal em Várzea Comprida dos Oliveira, do Leite, ela não entrega encomenda nem em Pombal. Se você hoje ligar ou então entrar no site dela e encomendar, colocar uma encomenda lá para vir entregar em Pombal, eles não entregam. Agora o Correio não. Em todos os 223 municípios da Paraíba tem Correio. Então, começando pelo Correio, né, que é a privatização que está mais eminente, pelo que a gente sabe. A gente conversava até com o colega, o Hélio, engenheiro, né, Feitosa, que ele passou para a gente até o estudo e os números de como eles queriam privatizar o Correio e qual parte dos Correios as empresas estavam querendo comprar. É uma mínima parte, o restante eles não querem, eles compram tudo, mas fecha a parte que dá prejuízo e querem ficar só com o bolo que eles podem comer. Só isso. Os bancos públicos não vai ser diferente. Não vai ser diferente. A Caixa Econômica que tem, além das agências bancárias, as lotéricas, os correspondentes bancários, os Caixa Aqui, que tem em vários pontos das cidades, e nas cidades pequenas principalmente, isso é uma coisa terrível. As pessoas não atinaram para isso ainda, de um aposentado que mora lá em Lagoa, ter que vir receber o dinheiro em Pombal, porque lá vai fechar o Caixa Aqui, porque não dá lucro. Não é verdade? Então, eu espero que, com essa audiência pública, nós possamos tomar consciência e ter realmente a firmeza de dizer que o que estamos fazendo hoje aqui e o que estamos propondo hoje aqui, a gente possa continuar a partir de segunda-feira, Linda Johnson. Nós não ficamos aqui só nessa fala de hoje, só no discurso bonito. Não, mas na ação a partir de segunda-feira. Não só os sindicalistas, os presidentes dos sindicatos e os sindicalizados, mas nós, que somos políticos e quando pedimos o voto, dizemos que vamos fazer pelo povo, isso sim será uma luta que nós devemos travar aqui, como eu disse, tirando um minutinho do nosso tempo da Tribuna Livre para falar um pouco do mal que é a privatização dos bancos públicos. Essa é a minha proposta e eu acho que é o que nós devemos fazer a partir de segunda-feira. Me comprometo a isso.
e buscar, inclusive, mais informações sobre essas privatizações para que eu possa abastecer as pessoas dessas informações. Então, muito obrigado, Paulinho, pela compreensão. Obrigado aos companheiros que votaram no meu requerimento. Obrigado ao meu amigo e companheiro Carlinho, que me procurou e nós conversamos e chegamos ao intento de fazer a audiência pública, mas espero que dessa seja a primeira de uma grande luta que nós vamos travar aqui para frente. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, amigo, deixa eu dizer só uma coisa. Hoje, eu costumo dizer, e agora eu tenho certeza absoluta, que nós brasileiros estamos vivendo uma ditadura camuflada por uma falsa democracia. Essa é a realidade. Faculto a palavra agora, nobre vereadora Princesa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, o público em geral. Eu saúdo aqui todos, em nome da minha mãe, sindicalista, forte nessa luta e que não dá o braço a torcer a essas privatizações e esse desmonte que está acontecendo no nosso país. Infelizmente, esse presidente acha que nós somos minorias, que nós não damos o braço a torcer, né, a enfrentar esse governo que está aí à frente. Eu nasci e me criei praticamente dentro de um sindicato, né? Minha mãe, sindicalista desde os 17 anos e cresci sabendo lutar por nossos direitos. Ela, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e assim, sucessivamente, fui aprendendo, né, com ela. Estou aqui vendo a luta, essa luta de todos. Tenho amigos nos bancos aqui em Pombal, conheço Carlinhos, meu amigo, os demais que não estão ali, estão ali sentados. Eu fico triste com o que está acontecendo, né? Não só a privatizações dos Correios, dos bancos, mas em tudo em si que está acontecendo. Mas estou aqui como vereadora para lutar por nossos direitos também, né? Porque é como os demais já falaram, se fechar, temos que ir para outras cidades. E como é que fica a nossa cidade, né? Então, eu vejo a situação de São Bentinho, Cajazeirinhas, São Domingos, as cidades menores que Pombal, que tem que se deslocar de lá para cá. Então, e o comércio de lá? Deixa de girar lá e quem ganha é aqui, né? Então, eu só tenho a lamentar por isso. Eu estava pesquisando aqui, mas a pesquisa ainda é de junho. Eu não sei como está atualizado hoje, que tinha aqui a lista dos deputados que estavam a favor da não privatização. E o deputado que eu votei com ele, logo no início do ano, conversei com ele pessoalmente, para que ele visse o nosso lado. Pedi que ele visse o lado da agricultura, dos urbanos. Então, ele foi contra essas privatizações. E hoje eu vendo aqui, ele também está contra as privatizações. Que bom, fico muito satisfeita. Esse dado aqui, o site está dizendo aqui que é de 29 de julho deste ano. Não sei como está hoje, porque dentro da política nós sabemos que tudo muda, tudo tem aquele jeitinho, né? Então, estou aqui à disposição. Esse discurso não fica só aqui. Saímos aqui de Pombal, junto com uma equipe, no início do ano. Fomos a João Pessoa, fizemos uma caminhada até a Assembleia, fizemos um manifesto pacífico, tranquilo. E nesse dia, estávamos esperando vários sindicatos, vários representantes. E no dia eu só encontrei 2, os sindicatos rurais e os bancários.
E os demais, cadê? Eu perguntei. Tinha uma colega lá que ela participava do sindicato lá de João Pessoa. Nós tiramos até foto. Eu disse, cadê os demais? Só tem vocês duas aqui. Ela disse, só. Mas eu tenho certeza que nós estamos aqui lutando por todos aqueles que não estão aqui. Vocês estão de parabéns. Aí ela perguntou de onde eu era. Eu disse, sou de Pombal, lá do sertão. Aí ela disse, parabéns por vocês estarem aqui. Eu não sou agricultora, hoje sou política, mas estava lá em prol de todos, não só dos agricultores, mas também dos urbanos. Eu sou muito feliz e satisfeita por não ser de acordo com o que vem acontecendo nesse país. Eu fico muito triste quando eu vejo amigos meus, colegas, defendendo. Porque eu não tenho que pensar só em mim, também tenho que pensar no meu próximo. Então eu lamento muito por alguns só verem o seu lado. Então, deixa aqui o meu abraço, vamos lutar, vamos resistir e aqui segurar a mão de todos, né? Disseram que começamos o ano, ninguém solta a mão de ninguém. Então, estamos terminando o ano, elas que lutem, elas que batalhem, mas de forma alguma. Eu não vejo nós terminamos o ano, elas que lutem. Não, ninguém segura a mão de ninguém, né? Então, boa noite e obrigada. Com a palavra o nosso primeiro secretário, o nobre vereador Pedro Rocha. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, saúdo a mesa em nome de Carlinhos, saúdo em nome de Feitosa a todos os convidados, em nome de Rênio, meu amigo, irmão, saúdo todos da plateia, do plenário, funcionários, boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou iniciar minha fala parabenizando o colega Josevaldo pelo requerimento. Josevaldo, como Vossa Excelência falou aqui, aprovado por unanimidade de voz daquela sessão, por ter trazido para esta casa, que é a Casa do Povo, e de grandes debates, um tema muito importante que é as privatizações, que são as privatizações das instituições públicas, bancos e outros. Pelo menos para mim, privatizações é qualquer governo que quer se eximir de sua responsabilidade de administrar aquilo que é do povo, que é público. Isso acontece em qualquer governo. Alguém sempre querendo se eximir dessa responsabilidade e colocar quase tudo na mão do privado. Como foi bem falado aqui, o privado prioriza o lucro, prioriza corte de empregos, e não é diferente se caso for privatizado essas instituições, que na minha opinião não será e não serão privatizadas, porque tem movimentos atentos a essas questões, principalmente em relação aos governos. Nós estamos aí na era das redes sociais, das mídias sociais, todo mundo no mais longínquo lugar do país, alguém está atento, ouvindo e vendo. Mas, senhor presidente, eu não consigo entender, às vezes, senhoras e senhores, por que alguém quer vender, privatizar uma empresa que dá lucro. Eu fiz, antes de vir para cá, uma pesquisa rapidamente. Por exemplo, o Banco do Brasil, em 2018, lucrou mais de 12 bilhões de reais.
a Caixa mais de 10, o BNB em torno de 725 milhões. Quer dizer, não me entra na cabeça, por exemplo, eu ter uma empresa que está dando lucro e vender, simplesmente vender. E eu vou fazer o quê? Então eu acho muito incoerência, lógico que, né, no caso, a equipe do governo, principalmente Paulo Guedes, ele joga aquela ideia para ver se cola, mas como eu acabei de dizer, vocês estão atentos. E nós também estamos atentos. A audiência como esta é justamente para alargar, né, e aprofundar esse debate, que é muito importante para todos, principalmente para a população. Os dados colocados aqui pelo amigo Robson diz a importância dos bancos públicos para o nosso país, estado e município. E município, vereador Romero. Isso é que é importante. Só do Bolsa Família, R$800 mil na economia local. 27 mil do Crédito Amigos, fora outros, né, créditos, né? Aí vem o governo querer simplesmente, num passo de mágica, querer privatizar algo que nasceu, o Banco do Brasil, como foi falado na entrevista de Carlos, em 1808, nasceu no tempo do Império, meu xará, né, Dom Pedro, só me engano, Dom Pedro, exatamente, eu tirei, 1808, com sede em Brasília. A Caixa nasceu depois, 1861. Tudo isso para ajudar o nosso país, José Valdo. As pessoas desenvolver. Aí vem aqueles que não têm responsabilidade com o povo, que foi eleito pelo povo, né, querer vender as instituições públicas, apenas por vender, deixar na mão daqueles que só visam o lucro. E o social, para onde vai? Né? E o social, para onde vai? Um país não só tem ricos, é uma pequena parte, a maioria são pessoas humildes, né, que precisam dos bancos públicos para poder ter o seu sustento através desses pequenos créditos. Como foi bem dito aqui, o pequeno agricultor, ele é responsável por cada 10 quilos, 7 vem de pequenos agricultores. Então, quer dizer, é muita, eu diria, senhoras e senhores, cara de pau querer privatizar os bancos. Só uma observação, eu já fui membro da CUT, nos anos 80, 84, 86, mais precisamente, Mauá, fazia parte de Mauá, trabalhava em Santo André. Então, guardo com muito orgulho a carteirinha lá ainda da CUT. Participei de movimentos, provocações de greves, por melhores salários, etc. Então, também, como foi dito para encerrar, pelo companheiro José Valdo, que a partir de hoje, né, que nós possamos elaborar um documento oficial de apoio a todos vocês e dizendo não às privatizações, sobretudo daquelas empresas que estão dando lucro. Muito obrigado, senhor. Com a palavra agora o nosso vereador Romero Freitas. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras, todas as autoridades aqui presentes, em nome da representante aqui da CUT, Magali. Eu quero saudar também meus amigos aí, especialmente a Rênio, um grande abraço. Eu escutei atentamente todos aqui. De todos os vereadores que estão aqui, Magali, eu sou novato. Fui eleito agora pela primeira vez e muito tenho aprendido. Pedro Rocha também é, está me corrigindo, Pedro Rocha também é. Mas eu sou novato e muito tenho aprendido aqui na Casa de Leis e muito tenho tentado aprender naquilo que a gente é leigo. Eu humildemente digo que em muitas coisas ainda tenho muito o que aprender.
Ao ver os dados que passou aqui na tela, os dados referentes a Pombal me deixaram assombrado. Eu tenho que relatar. Eu fiquei imaginando ali, como representante de um povo, Magali, eu fui eleito com 1.166 votos, 80% dessa minha votação é da classe pobre. A minha grande massa de eleitores é da classe basicamente pobre. E eu fiquei me imaginando ali a nossa cidade sem esses números. Eu tive um cuidado de acompanhar a evolução do Bolsa Família durante esses 3 anos, e esses números aí, eles estão, como se diz, eles eram maiores. Nós tivemos perca no Bolsa Família aqui em Pombal. Nós já tivemos várias percas. Se eu não me engano, 2.000, Josevaldo, não me falha a memória, 2.000 e poucas Bolsa Família nós já perdemos nesses 3 anos aqui em Pombal. Isso já é um prejuízo muito grande, porque atinge diretamente a classe pobre. E eu tenho percebido nos últimos meses que a procura pelos vereadores da classe pobre tem aumentado. E a gente percebe que a classe pobre tem sentido muito a falta de alguns recursos. Quando nós percebemos aqui a queda na construção civil, porque alguns recursos do Minha Casa Minha Vida não chegou, não liberou, ou o governo não liberou, o desemprego aumentou, Josevaldo. A gente pôde perceber. Para se ter uma ideia, no Conjunto Altiplano, nós tivemos 235 pessoas diretamente desempregadas porque as construções foram paradas. Imagina as indiretas. Então eu fico imaginando, vereadora Edini, Pombal sem esses números. Já parou para imaginar Pombal sem a Caixa Econômica? Seria um caos. Nossa cidade afundaria. Essa é a verdade. E já imaginou os agricultores, Renho, sem o Banco do Nordeste? Vou fazer como um amigo meu, seria uma lasqueira. Então, assim, é bem preocupante em relação ao que está sendo debatido aqui. E nós, como representantes do povo, representante também da classe pobre, nós ficamos bastante preocupados. Agora eu quero politizar. Eu escutei atentamente o meu colega Josevaldo, ex-presidente dessa casa, um político experiente. Tudo que Vossa Excelência disse aqui foi perfeito. E eu quero acrescentar algumas palavras. Nós aqui, nessa Casa Legislativa, temos 4 deputados federais. Hugo Mota, Wellington Roberto, Frei Anastácio e Rui Carneiro. Nós temos o dever, como autoridades, que nós somos aqui representantes, os 13 vereadores aqui, dever primeiro e obrigação. Os 13 vereadores aqui representam 11 mil votos de nossa cidade. Numa população de 35 mil habitantes, nós representamos 11 mil eleitores. Então nós temos o dever e a obrigação, vou acrescentar como a vereadora disse, de formarmos, como Josevaldo falou, um documento, um relatório dessa reunião, municiarmos de documentos também dos sindicatos, das associações, trazermos para essa casa, formarmos um relatório, um requerimento e enviarmos para os nossos deputados. Nós temos por dever e obrigação de fazer isso, Josevaldo. Vossa Excelência colocou perfeitamente. Eu me prontifico aqui, de forma como representante do povo, como legislador de uma cidade extremamente pobre, podemos dizer isso. Nós não podemos, de forma nenhuma, em hipótese nenhuma, perdermos os bancos públicos de nossa cidade. Seria o caos, verdadeiramente o caos. Então eu quero aqui me juntar a todos os meus colegas, como legislador, o presidente da casa, Paulo Gomes, que tem a disponibilidade e a responsabilidade como presidente, e ele, por isso, está aqui conosco, para nós formalizarmos essa documentação e enviarmos aos nossos deputados federais, com requerimentos, com pedidos, para que eles possam entenderem
a necessidade de cada cidade. A necessidade de Pombal não pode, em hipótese nenhuma, ficarmos sem os bancos públicos. Isso é a realidade. Então eu queria agradecer o espaço, deixar aqui um abraço a todos, né, e meu apoio como parlamentar. Eu convido agora o senhor Carlos Hugo, que também é representante dos sindicatos bancários, para usar a palavra. Boa noite a todos os vereadores. Alô? Boa noite a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes a esta audiência. Boa noite a todos os sindicalistas, todos os bancários e a população em geral. Por estarem presentes. Eu, com a companheira Magali, estamos aqui na região de Pombal desde ontem, empenhado nesta audiência. Estivemos hoje em três emissoras de rádio, em 3 programas de rádio, conclamando a participação devido à importância do tema. Mas eu quero aqui corroborar com a vereadora que o povo brasileiro está anestesiado mesmo. Cometeram um crime no governo passado, aprovando a reforma trabalhista. Cometeram um crime agora, aprovando a reforma da Previdência. E nós, que fazemos parte da direção do Sindicato dos Bancários, alertamos os colegas, fomos de agência a agência, e a participação, vereadora, infelizmente, foi muito pouca. Como aqui está sendo pouca. Porque o povo do Brasil parece que não está vivendo no Brasil. Não está vivendo no Brasil. Mas o tema hoje aqui é em defesa dos bancos públicos. Eu fiz esse relato porque a senhora se expressou muito bem. O povo do Brasil está parado. Está parado, acha que o problema dele vai ser resolvido, não sei de que forma. Mas voltando ao tema de defender os bancos públicos, o Banco do Nordeste, que é o banco mais novo, tem 66 anos de existência. A Caixa Econômica, 158. O Banco do Brasil, 211 anos. Se estas instituições não fossem importantes para o desenvolvimento do nosso país, estariam vivas hoje? É uma pergunta que eu faço aos colegas. Obviamente que não. Se estão de pé, é porque vem contribuindo para o desenvolvimento desse país, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho um número aqui, que através do PRONAF, do Banco do Nordeste, simplesmente nós temos a manutenção de 12 milhões de empregos gerados por este setor. O que seria destes municípios se não fossem esses bancos? O êxodo que haveria de pessoas saindo e está em São Paulo, no Rio de Janeiro, como já foi em outrora. Então, não tenha dúvida que é importante. Eu clamo a todos que estão presentes aqui no plenário, a todos esses aqui, que sejam multiplicadores da defesa dos bancos públicos. Mas o governo que aí está, que só fala em privatizar, principalmente o senhor Paulo Guedes e o Salim Matar, que é o ministro da desestatização, né? De privatizar, que achar que tudo que é privado é bom e tudo que é público é ruim, é um equívoco dos maiores. Defender os bancos públicos é defender o patrimônio do Brasil, é defender o desenvolvimento, é desenvolver a inclusão social. Os números foram apresentados aqui pelo companheiro Robson. De 2016 a 2019, nós tivemos uma queda de mais de 15 mil funcionários que saíram do Banco do Brasil, mais de 11 mil na Caixa e mais de 500 no Banco do Nordeste. Porque, senhores e senhoras aqui presentes, os bancos, nesses últimos 3, 4 anos, têm lançado planos de demissão voluntária, incentivando os mais antigos a saírem e não têm sido repostas essas vagas. Por mais que nós cobremos, através da nossa CONTRAF, a nossa confederação, os concursos, quando ocorre, chama 20, chama 30, que não repõe nada. Então,
os bancários não são culpados pelo mau atendimento, que a população diz que é um mau atendimento. Vocês veem aqui na agência do Banco do Brasil mesmo, já chegou a ter 13 funcionários, estão trabalhando com 7 funcionários. É suficiente? Não é suficiente. A população brasileira são dados, não domina, não tem acesso. 30%, foi 30%, não é, Magali? Aqueles dados ali sobre as pessoas que não têm acesso a computadores, à internet. Então, nem tudo se resolve por meio de aplicativos. Muitas pessoas, o nosso país é um país em desenvolvimento e não vai mudar do dia para a noite. Então, precisamos defender cada vez mais esses bancos. E outro detalhe, muito importante, senhores vereadores, essa visão privatista desse governo que aí está, como querem privatizar os Correios, a Dataprev, o Serpro, são empresas, a Dataprev, minha filha é concursada, trabalha em Natal, há 2 anos, a Dataprev deu um lucro de mais de R$1 bilhão. Como é que você vai privatizar uma coisa que está dando certo? Você vai pegar os dados de milhões de pessoas e entregar qualquer coisa? A informação, hoje, os dados são coisas importantíssimas para um país. Então, vamos continuar defendendo os nossos bancos públicos e sermos contra todas essas privatizações, porque os países da Europa que privatizaram estão fazendo o inverso hoje. Muito obrigado, um grande abraço a todos. A palavra continua facultada a mais alguém que queira usar a mesma. Não havendo mais oradores, nós convidamos o nobre para até fazer o encerramento, em seguida nós concluiremos encerrando a nossa audiência pública. Marcelo, ex-presidente do sindicato, pode usar a palavra. Boa noite, presidente. Saúdo a mesa na pessoa do companheiro Lindon Johnson, presidente atual do sindicato. Prometo a vocês que não vou demorar, é rápido. Estava atento aqui, ouvindo todos os debates, todos os números. Ex-bancário, 28 anos de banco privado, mas sei da importância dos bancos públicos para o país. Durante esse tempo de banco, acompanhei, vi, debati, inclusive, enquanto presidente também do sindicato, nós sabemos da importância que os bancos públicos têm para o desenvolvimento do país, sobretudo para a nossa região. Não serei repetitivo, mas quero deixar claro aqui e dizer o seguinte: para que a população saiba, tenha conhecimento da importância de um banco público em seu município, basta conversar com algum prefeito desse, com algum vereador, com a população desses municípios do nosso estado que não tem uma instituição pública. Por exemplo, aqui no nosso estado tem cerca de 30 ou mais de 30 municípios que existem agências do Banco do Brasil atualmente sem a circulação de numerário. E nós sabemos a dificuldade que essa população tem sofrido, vereador Josvaldo. Tendo que se deslocar a outro município e, com isso, enfraquece a economia daquele município e fortalece a do outro. Então, isso é um ponto básico e principal. Quanto mais quando não tem uma instituição pública, né? Então, ressaltar aqui a importância. Para concluir, vereador Paulo e presidente, para concluir, é rápido, dizer o seguinte: mais do que importante, eu quero ressaltar e enaltecer esta audiência nesta casa, a 370 quilômetros de João Pessoa, mas todos vocês estão de parabéns por abrir as portas, porque viemos de lá com esse objetivo. Sabemos que um município como Pombal é importante sim para o estado da Paraíba, onde 35 mil habitantes dependem desses bancos públicos, e saio daqui e retorno ainda hoje com os demais companheiros e companheira Magali, com a felicidade, com a alegria em saber do encaminhamento e da posição de vocês, que irão cobrar dos parlamentares
dos deputados federais, dos 4 deputados federais, como o vereador bem colocou, uma posição e pedir que eles realmente se comprometam e enalteçam, engrossem esse caldo e essa luta, porque não basta só procurar suas bases em período eleitoral. E as bases dos deputados estaduais e federais não são só os eleitores, principalmente os vereadores. Então é mais do que importante essa posição, essa proposta, e quero dizer a vocês, externar a vocês, que tenho certeza que os demais companheiros e companheiras saem daqui com a missão, com a sensação, aliás, de um dever cumprido, e ressalto mais uma vez, seja em João Pessoa, seja em Cajazeiras, seja em Bahia, seja em Souza, este espaço é mais do que importante, porque embora não tenhamos aqui uma plenária cheia, mas nós sabemos que os moradores, que a população estão vendo, estão assistindo, e mais ainda, o compromisso que cada um dos companheiros e companheiras aqui, senhores e senhoras parlamentares, sai dessa casa com o compromisso, com o dever e com a obrigação, como a vereadora bem colocou, de engrossar esse caldo e de reforçar essa luta. Então, mais uma vez, em nome da diretoria, peço licença ao presidente e aos demais diretores, em nome da diretoria, agradecemos sim a todos vocês por essa oportunidade, que Deus continue abençoando este município, a cada um de vocês parlamentares, e que continue com essa disposição, coragem de lutar, força e resistência. Obrigado a todos. Antes de encerrar a presente audiência pública, eu gostaria de dizer que nós, pombalenses, é que agradecemos o esforço, né, dos senhores, dos movimentos sociais, dos sindicatos, terem vindo da capital, lutar por uma causa que é nossa. Nós, pombalenses, sambetienses, são dominguenses, as cidades vizinhas, não nos vemos sem os bancos, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, que tanto contribui, sem a Caixa Econômica. Isso aí eu acredito, tenho fé em Deus, que isso jamais vai acontecer, mas para isso não acontecer, como Lourdinha acabou de falar na sua fala, os movimentos, a pressão que foi feita no país para que não fosse prejudicada a classe agricultora, né, surtiu efeito. Né? E dentro da reforma da presidência foi excluída a questão dos agricultores. Então nós pombalenses, nós em sã consciência jamais vamos ficar a favor da privatização dos bancos, que estão contribuindo, e tenho certeza que o país voltando a crescer, esses bancos vão fazer parte desse crescimento, sem sombra de dúvidas. Eu quero aqui deixar a nossa posição, nosso apoio, como o José Valdo falou, para nas sessões futuras continuar com esse projeto de defesa dos bancos públicos, e parabenizar todos que usaram a tribuna, né, pela forma democrática, educada, passiva, né, que é assim que se contribui para uma luta. É dessa forma. Meus parabéns a todos que usaram a tribuna e, de coração, agradecemos a luta, que, repito, não é só dos sindicatos, dos bancários, é de toda a população que precisa dos bancos públicos. Obrigado e um abraço a todos. E declaro encerrada essa nobre audiência pública, né, porque se trata do nosso futuro, futuro de Pombal, futuro do Brasil. Obrigado.